Estamos de volta com 3-1, que hoje discute a violência no trânsito. Participam dessa nossa conversa o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Seção Brasília, Dr. Cléris Antônio Casagrande, o especialista em trânsito da Universidade de Brasília e presidente do Instituto de Segurança no Trânsito, professor Davi Duarte, e o assessor nacional de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Alexandre Castilho. Nós vamos, antes de começar esse terceiro e último bloco, ouvir mais uma pergunta de telespectador. Por que o Brasil não tem punição para os pedestres que não respeitam o trânsito? Inspetor Castilho. Grande pergunta. O público tem perguntas muito específicas e apropriadas. Se já é tão difícil fiscalizar o motorista, é talvez um pouco pretensiosa a ideia de fiscalizar e de punir os pedestres. A grande verdade é que ainda existem muitos empecilhos jurídicos para se fiscalizar o pedestre. Exige-se do pedestre, em primeiro lugar, que ele ande com todos os documentos, exige-se que ele ande com um comprovante de residência, do contrário ele vai falar um endereço e nunca mais ninguém vai encontrar ele. E é preciso haver fiscalização não só para os veículos, mas também para os pedestres. É preciso criar uma estrutura tão grande de fiscalização que a grande verdade é que os órgãos de fiscalização focam no que é mais emergencial. E o emergencial realmente é o pesado, é o veículo grande, é o veículo que acelera mais, que ultrapassa em local proibido ou que costura no trânsito. E o pedestre, por ser a parte mais frágil, admite-se que ele vai tomar cuidados voluntariamente. Mas é uma pergunta muito prudente, muito coerente. É preciso também punir o pedestre que atravessa a rua fora da faixa de pedestres. E tem previsão para isso no código. Né? O código prevê tudo isso. Mas não é mais prático e barato educar? É mais prático, barato, educar, e além disso é mais duradouro. Né? Porque a fiscalização, a punição, ele tem um impacto pontual. E a educação tem um impacto ao longo da vida. Uma pessoa que aprende boas práticas leva isso para o resto da vida. Por exemplo, eu estava conversando outro dia, por acaso, com um professor de História da Arte, que até assiste o programa. A conversa surgiu porque ele comentou comigo, tinha visto um programa e tal. E aí ele estava comentando que uma das grandes dificuldades que se tem na rede de ensino é tirar as crianças da escola para visitar um museu, para conhecer alguma coisa, com atividade extracurricular, que é importante para a educação. E é essa, vamos dizer assim, esse tipo de educação, ela precisa ser feita na escola, principalmente nas crianças da rede primária, né, que são as crianças que começam a ganhar mais autonomia de voo. Por que não se tem um programa robusto no sentido de formar essas crianças? A dificuldade não são nas crianças, não é nas crianças. A dificuldade é quem lida com as crianças. Porque eu acho que nós temos que inovar. Tem muita fiscalização, tem muita lei. Por exemplo, começou uma campanha de imunização contra a gripe. Vocês admitem que tem uma conscientização muito boa contra a vacina da gripe? A maioria aderiu a essa ideia de que tem que se vacinar? Eu acho que nós temos que inovar e parar de criar lei, normas e punições. Mas tem a a vacina no Brasil, no começo, não foi mole, não. Sim, mas então é mais salutar você pensar. Teve uma crise no Rio de Janeiro, a revolta da vacina. Sim, teve a revolta, mas essa revolta, nós teríamos que ter aprendido já com a revolta da vacina para a gente aprender a fazer uma imunização para os acidentes de trânsito. Sou totalmente contrário a mais qualquer tipo de colocações que não seja realmente uma educação constante mesmo. Mas não essa... Eu vejo muita coisa falando, mas na prática eu não vejo muita coisa. Inclusive, olha bem, o próprio associação que nós fazemos parte.
Olha, quantos minutos leva um médico para fazer esse exame? Ele nem senta, às vezes, o paciente. Então, isso é grave. Isso é muito grave. E está assim em todos o âmbito. Então, não existe educação quando você vai procurar um profissional da área da saúde. Que deveria ali. Não há educação quando você vai comprar um carro. Por que não coloca lá igual um cigarro? Pode fazer mal, você passar por um tempo ali, pelo menos obrigatório. Correto? Então, eu acho que nós temos que inovar. Essa história de realmente fazer e ficar dizendo que a lei não pegou, não vai pegar. No início ele falou, a lei seca. Correto? Porque a gente já parte do princípio que tem que vir com uma fiscalização que não te explica por quê. Então, você vê a modificação dos pardais em Brasília, né? No início, pardal por todos os lados, agora é barreira, um pouquinho de pardal. Então, eu não sou contra a fiscalização. Agora, eu acho que já tem demais, nós estamos batendo muito no mesmo teclado e não estamos inovando. Nós não estamos inovando, correto? Tem que imunizar. Há uma outra questão que talvez seja mais grave, assim, estrutural, que é vamos dizer assim, o padrão de transporte no Brasil. Se adotou um padrão de transporte em que o transporte ele é rodoviário, né, e nas cidades o transporte é individual. A gente sabe que os veículos ocupam 90% das vias, transportam 10% da população, né, o automóvel, né, o veículo particular. Isso não está errado? Quer dizer, não há não é um elemento que induz essas estatísticas todos esses problemas? E o que acontece? Se a gente tivesse um transporte coletivo de massa mais eficiente, metrô, trens que funcionassem tanto para transporte de carga como passageiro, se o modelo de transporte no Brasil fosse outro, e nós talvez não fosse... Eu acho que não vai mudar muito. Não fosse melhor, porque, na verdade, por exemplo, nesse período agora de retomada do crescimento, esse modelo ele se exacerbou, a situação só piorou. Houve uma hipertrofia do automobilismo, né? Tem muito carro na rua, tá cheio. Agora, a gente realmente precisa do transporte coletivo, até porque, como o transporte coletivo é ruim, né? Porque o transporte coletivo, na maioria das nossas cidades, né, ele não tem conforto, não tem pontualidade, a tarifa é cara para a população, né, ele não tem segurança, ele não tem frequência, não tem acessibilidade. Então, o transporte coletivo no Brasil é muito ruim, né? E aí, quem não tem dinheiro para comprar um carro, termina indo, inclusive, para a moto, que é um veículo perigoso, né? Grande parte dos motociclistas, eles não estão de moto, assim, a gente tem aquela imagem que às vezes, não, é só motoboy. Não, é o garçom que sai tarde do trabalho, é uma série de profissões liberais, né? O marceneiro, às vezes profissões que atendem a domicílio, tal, uma série de profissionais que não têm transporte coletivo e não têm dinheiro para comprar carro. Aí terminam indo para a moto, que é um veículo inseguro. E é por isso, voltando à questão da moto, que tem essa explosão de motociclistas no Brasil, muitas vezes mal preparados, sem habilitação, sem o treinamento necessário, e que termina gerando toda essa violência. A moto, de certa maneira, é um subproduto desse modelo baseado no automóvel. Exatamente. O transporte individual. E azedo mesmo. Eu lembrei agora de uma história que eu vivi há 3 semanas, conversando com um garçom, justamente que ele estava falando no Rio de Janeiro, questionando a necessidade do trem-bala. E falando assim, por que criar um trem-bala? Não era muito mais fácil botar um trem pontual para que a gente fosse se acostumando? E aí eu falei assim, você pega trem. Ele falou, todos os dias, mas eu não vejo a hora de juntar o meu dinheiro e comprar uma moto. Então você vê, é uma escapada, realmente é uma chance de fuga para ele ter um mínimo de qualidade, pontualidade. Agora, ele vai se arriscar no trânsito? Sem sombra de dúvida, ele vai se arriscar nessa ilusão de que ele está fazendo um grande negócio.
para a gente resolver as questões de trânsito no Brasil, isso é conhecido, né, especialmente dos profissionais de trânsito, a gente precisa de educação. E educação não é só gentileza no trânsito, não. É treinamento, é reconhecimento, treinamento para reconhecer riscos, né? É habilidade, destreza para conduzir veículo. Né? Então a gente precisa de educação, a gente precisa de engenharia. As nossas rodovias são muito ruins, aliás, em alguns trechos elas são péssimas. O inspetor Alexandre sabe disso, né? E é por isso que há essa grande quantidade de acidentes. Aliás, até hoje a gente constrói rodovias com tecnologia dos anos 60. Né? Então, a gente precisa melhorar a nossa engenharia e também nas cidades para criar espaços seguros para a mobilidade das pessoas, dos veículos. E também a gente precisa de fiscalização, né? Porque sempre na nossa sociedade, ou em qualquer sociedade, há indivíduos que fogem ou que querem fugir à regra. E é preciso, a gente não pode deixar os malucos completamente soltos. É preciso ter controle porque assim, um pequeno número de motoristas imprudentes causam grandes tragédias. Então é preciso controle para esse tipo de indivíduo.